Vamos lá. Estamos aqui nos estúdios da 1520 com Aurélio Cassiano de Oliveira. Aurélio Cassiano de Oliveira é sociólogo pela Universidade Estadual do Ceará, pela UES, licenciado em História pela Universidade Estácio de Sá, a Unessa, realiza estudos na área da Sociologia do Trabalho e Sociologia da Educação, com ênfase nas seguintes temáticas: mundo do trabalho, desenvolvimento econômico, crise estrutural da capital e desigualdades sociais, políticas educacionais e currículo e formação do ser social. O bicho é fera, viu? Vou contar para vocês que... Seja bem-vindo, Aurélio. Você esteve aqui conosco na segunda-feira falando um pouquinho da sua vinda ao IPU e eu tive esse convite para que você estivesse aqui conosco nessa quarta-feira falando um pouco sobre você. Eu queria muito que esse nosso programa levasse o conhecimento de quem é Aurélio Cassiano de Oliveira, esse garoto que saiu da região da chamada Quebradas, né? E dali ele alavancou entre o trabalho, né? O sustento numa vida lá fora, porque aqui no IPU não tinha essas possibilidades. Ele também engajou os seus estudos, chegando inclusive a lançar um livro. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Bem-vindo. Boa tarde, né, a todos os ouvintes da Serra, Sertão, Sede. Coloquei no título do livro as bases ideopolíticas, né? E essas bases, né, elas vão surgir ali no final do século XX para o século XXI. Esse novo ensino médio agora, ele contém essas bases, né, formativas, que surgem lá no final do século XX, ali nos anos 90. É lógico que com um aprofundamento maior, né? Mas as bases mesmo de formação dos estudantes, ela vai surgir nos anos 90 e ela surge, em primeiro lugar, né, em âmbito internacional. Ela vai surgir ali na Conferência de Jontier, na Tailândia, em 1990, né? Esse evento vai discutir ali a educação do novo milênio. Lá em Jontier, né, é estabelecido ali as diretrizes, né, para a educação do século XXI. E lá nesse evento o Brasil esteve presente, né? O Brasil, como signatário, esteve presente e vai aderir, né, às ideias e vai tomar como base, né, as diretrizes ali estabelecidas para a sua reforma do ensino básico ali no final dos anos 90. Foi no final dos anos 90? Isso. Mas que começou a reforma, né? Isso, a reforma da educação básica no Brasil. Só que essa reforma, ela é gigante, né? A reforma... Só que o meu livro, ele trata da reforma no âmbito curricular, né? Porque uma reforma, ela na educação básica, ela envolve vários aspectos, né? Para escrever esse livro, eu peguei a questão do currículo, porque é no currículo onde está ali estabelecido, né, as bases para a formação humana, né? E aí, na década de 90, o Brasil participa desse fórum de Jontier, na Tailândia. Desse fórum vai surgir um documento chamado Jacques Delors. O documento chamado A Educação, um Tesouro a Descobrir, né? Esse documento ele vai delinear as diretrizes e os fundamentos para essa educação do século XXI. E da Unesco, né, do Banco Mundial, Unicef, PNUD, né, que são as grandes instituições internacionais que cuidam, né, da área da educação e da cultura. Né? Passei com alguns alunos em reforço, lá dentro do projeto que eu trabalhei, que estavam no 6º ano e não sabiam ler. Então, assim, quando você ia naquele tempo da 4ª para a 5ª série, você ia totalmente alfabetizado, porque a 5ª série sempre era
o que você aprendia da primeira à quarta e um pedaço do que você ia aprender da quinta à oitava, sempre dentro daquilo lá. Então, a quinta série ela é um encontro do que você aprendeu para o que você ainda vai ver, né? A quinta série era aquilo. Então, eu pegava aluno do 6º ano que dizia, nossa, esse menino não sabe ler e escrever, que é isso? Que escola tu é, menina? E, sou da escola tal, não sei o que eu digo, tá. E eu ficava besta com a situação. Mas pode continuar. Inclusive, essas questões de aprendizagem, né, ainda hoje elas estão estabelecidas nos documentos, né, da Unesco. Por exemplo, na década de 90, tem lá melhorar a educação, a qualidade, né, da educação, a qualidade da aprendizagem. Quando chega nos anos 2000, teve outro fórum chamado Fórum de Dakar, que lá reiteraram, né, ali as metas que foram estabelecidas nos anos 90, que a maioria delas não foram alcançadas. Agora mesmo, em 2015, já teve um outro fórum, chamado Fórum de Incheon, na Coreia do Sul, que também reiteram, né, as metas que já foram discutidas, né, e estabelecidas lá nos anos 90. Então você percebe que a educação, ela avança, né, alguns aspectos, mas muito pouco, né? Basta você pegar os documentos, né, desses fóruns, inclusive esse que eu citei, que ele já estabelece ali as mesmas metas, né, da educação que não foram alcançadas durante essas décadas, para serem alcançadas até 2030, né? Qualquer pessoa pode acessar lá, vai no site da Unesco, pega, né, os documentos e verifica isso que eu estou falando. Então, a educação, ela no Brasil, ela é uma educação muito problemática, né? Em termos de aprendizagem daquilo que é o básico, né? Porque lá na reforma, né, que está aqui no meu livro, na reforma tem lá o atendimento das necessidades básicas de aprendizagem. O que é essas necessidades básicas? É aprender minimamente, ler, né, interpretar, contar, né, e escrever, né? Porque isso são habilidades básicas, né, que o estudante vai precisar disso no decorrer da sua vida, né? Inclusive para concorrer a uma vaga de emprego. E aí é onde entra a minha crítica do livro sobre os documentos, né, que eu faço uma análise sociológica dessa reforma curricular, onde nela está estabelecida as bases, que eu chamo de bases ideopolíticas da educação básica brasileira, é onde entra a minha análise e a minha crítica no sentido de que, na minha concepção, né, a educação do século XXI, ela está voltada mais para esse lado do mercado de trabalho, entendeu? É tanto que nos últimos anos, né, inclusive falando de Ceará, houve aí um aumento, né, do número de escolas, né, profissionalizantes. Sim, né? sim. Exatamente. Eu não estou dizendo aqui que é errado, né, ter uma escola profissionalizante para poder fazer com que as pessoas possam, né, se habilitar em uma determinada profissão e concorrer à vaga de trabalho. Mas a minha crítica no livro é que a educação está se voltando apenas para isso. Quando a educação se volta apenas para o trabalho, você está negando o conhecimento científico, né? Está negando aquilo ali que pode desenvolver a capacidade intelectual dos estudantes para que eles possam olhar para a sua realidade, né? Para a realidade, entender como funciona a política, entender como funciona a economia, conseguir fazer uma análise, né, ali da realidade de forma mais profunda, né? Entender ali os problemas do seu bairro, né? Falta de moradia, falta de saneamento básico, ou seja, olhar para esses problemas que os atingem no cotidiano e saber interpretá-los, né? Quais são as causas desse problema, né? Da onde vêm as minhas dores, né, do cotidiano? E isso quem vai poder fornecer essa capacidade, né, dos alunos poderem chegar a esse nível é uma educação mais ampla, né? Uma educação científica que valoriza o conhecimento científico, as teorias, né? A crítica do meu livro é justamente isso, né? Quem adquirir o livro vai conseguir entender aqui qual a minha crítica da educação no século XXI, né?
Então, a educação, ela não pode estar só voltada para a questão do trabalho. Ela tem que desenvolver a criticidade, né, dos estudantes. A mensagem aqui: boa tarde, Soraya, boa tarde, Giovanni, Aurélio também. Seria muito bom que a diretora da nossa escola aqui da região das Quebradas trouxesse o Aurélio para prestar uma homenagem ao mesmo, até mesmo para incentivar nossas crianças aqui da nossa comunidade. Quanto orgulho, eu que sou formado em pedagogia e pós-graduado em psicopedagogia, me sinto muito orgulhosa e muito feliz em saber que o Aurélio teve suas raízes aqui na nossa comunidade. Como é gratificante, encantador ouvi-lo. Parabéns, Aurélio, e muito sucesso. Abraço, Ioneide. Isso é a Ioneide, lá das Quebradas. Um abraço aí para a Ioneide, né? E quando se me convidarem, com certeza vai ser um prazer, né? Poder dividir o meu conhecimento, né? Com a comunidade escolar lá da região, né? Então, voltando para a questão do livro, é isso. Aí o que eu tenho percebido na análise, né, dos documentos, né, e dessa reforma curricular do século XXI, é que a educação, né, no Brasil, que vai se basear, né, no documento chamado Jacques Delors, né, nos fundamentos da educação para o século XXI, que lá nesse documento está contido, é uma educação que se volta apenas para o mercado de trabalho, né? Então ela deixa de desenvolver, né, a capacidade intelectual dos indivíduos, né, de desenvolver a capacidade crítica, né, de desenvolver a autonomia, né? Isso eu falo até por experiência própria, porque quando eu acesso a universidade, né, ali foi o meu lugar de transformação, né? Será que se eu não tivesse tido acesso à universidade, será que hoje eu teria essa capacidade de refletir sobre a educação, né? De olhar para a realidade educacional. Dizer, eu quero fazer a mudança. Exatamente. Né? Eu quero e olhar para a realidade educacional e interpretá-la, né, de uma forma científica. Eu acho que é assim que existe o bom ser humano, independente dele ser da área da educação, da saúde, de tudo. Então, quando ele abraça aquela profissão com amor, que é o seu caso de ser professor e hoje escritor, eu acredito que a sua vontade, e acredito também que a sua grande capacidade é de transformar a educação. Para quê? Para que um futuro não tão distante, você seja um daqueles que mudou a educação, né? Através do quê? Através do seu livro, através dos seus estudos, através do seu ensino, né? Para com outros professores, porque um livro desse é uma riqueza, né? De certa forma, quem está lendo, está aprendendo, está entendendo um pouco sobre as bases educacionais. Por isso que eu sou um crítico da educação, até pela minha própria experiência mesmo, né? Que devido às dificuldades, né, de ter o acesso ao conhecimento, né, tive que elaborar estratégias para conseguir se manter na universidade, né, primeiro alcançar a aprovação no vestibular, depois se manter, né, que é outro dilema das pessoas, de muita gente. Da maioria, né, das pessoas, dos estudantes que vêm das classes baixas, né. A experiência que eu tive na universidade, a que eu posso relatar, para você ter acesso a uma universidade pública, né, para quem vem de baixo, é difícil. Basta você pegar aí fazer uma pesquisa mais detalhada e ver que a grande maioria das pessoas que passam no Enem, elas não vêm de escola pública, né? Elas vêm das escolas particulares. Nos últimos anos, né, o que eu observei é que teve um acesso maior, né, das camadas de baixo, né? Na UESP, ali, que eu posso falar da UESP, que eu estudei lá, também na UFC. E essas pessoas, né, e eu me incluo, né, quando essas pessoas mais pobres acessam a universidade, aí vem um outro desafio, que é de se manter na universidade. Então você percebe que tem uma barreira para entrar na universidade, né,
quando eu falo essa barreira, né, essa barreira é destinada aos filhos, né, dos trabalhadores, que a gente sabe que quem tem mais condição entra, né, pelo Enem. E você tem a barreira quando você consegue entrar para se manter, né, na universidade, para conseguir terminar o curso. Eu falo isso por experiência própria, né? Então, a educação é muito, muito complexa, tem muitos problemas na educação. Quando uma pessoa passa no Enem, por exemplo, passou lá, conseguiu uma vaga no Piauí, Alagoas, como é que uma pessoa sem condição vai, né, se deslocar daqui para Alagoas, para Pernambuco, conseguir se manter lá, né, e conseguir terminar esse curso? Então você percebe aí que as desigualdades sociais, né, ela não está só no campo da economia, né, ela também está no campo da educação. E quem é desfavorecido na economia também vai ser desfavorecido na questão da educação, entendeu? E esse meu livro ele trata mais dessa questão da formação, né, a partir das bases que foram estabelecidas no currículo no final do século XX para a formação dos estudantes do século XXI. Eu trato mais dessa questão mesmo de fazer a crítica, né, do modelo de formação atual, né, desse modelo que tende a levar a educação mais para o lado do trabalho, né, do mundo do trabalho, e deixa de lado ali a teoria científica, o conhecimento científico, né, o desenvolvimento de habilidades, né, científica, de poder, para que o aluno, o estudante, possa realmente conseguir interpretar ali a realidade, né? Então o livro ele trata mais dessa questão da formação e quais as consequências desse modelo de formação humana que foi estabelecido, que toma como base os princípios lá do relatório que eu mencionei, Jacques Delors, né? São 131 escolas profissionais. Isso, no nosso Ceará hoje. As escolas, elas começaram ali no governo Cid, né? No Cid Gomes começou a alavancar ali o crescimento dessas escolas profissionais, né? Então, as escolas profissionais, lógico, se você for comparar hoje, né, com a nossa época, né? Lógico que você tem ali uma melhora, né? Porque na nossa época não tinha essas escolas profissionais, não tinha a oportunidade de você fazer um curso profissional e competir no mercado, né? Mas a educação não é só isso, né? A educação é muito mais o que eu vejo do que isso, muito mais amplo, né? No meu livro também, né, eu trato um pouco de economia política, né? Para poder chegar na educação eu tive que explanar um pouco da questão econômica, da crise do sistema, né, capitalista ultimamente. E o que é esse problema hoje? É que a gente tem uma economia que não é a economia mais dos anos 60, que empregava muitas e muitas pessoas. Mas tem uma economia que chama de economia enxuta. E as empresas estão utilizando mais tecnologia do que mão de obra, né? Então, elas, para redução de custo, aumento de produtividade, o que as empresas fazem? Aumentam a tecnologia e diminuem mão de obra, né? Até em serviços públicos mesmo, se você observar hoje em dia, tem poucas vagas de emprego. Então, está em essa contradição. Ao mesmo tempo que você está ali com várias escolas técnicas, né, em várias regiões do país, você está ali formando mão de obra. Por outro lado, o mercado, com essa lógica, né, de uma produção mais de diminuir mão de obra e aumentar mais tecnologia para aumentar a produtividade, não vai absorver todas essas pessoas que estão sendo formadas. Então, não tem essa e eu digo mais, essa contradição o que veio a prejudicar mais ainda os profissionais é essa questão da pandemia. Não sei se a gente cabe esse mérito aqui, também mas você sabe que as pessoas tiveram que se reinventar. Então, a pandemia ela agravou mais ainda, porque a gente já vinha numa crise, né? Assim, pelo o que eu estudo, né, de economia política, é uma crise mundial, né? Uma crise mundial que a gente está passando já há várias décadas. Tanto se você for pegar pesquisas, né, você vai ver que
maioria dos países eles têm baixo crescimento, às vezes ali girando em torno ali de próximo de zero crescimento, né, 1, 2%. A exceção da China, que a China nas últimas décadas sempre tem um crescimento, né, maior, né, do que a média. Mas a gente já passa essa crise do sistema capitalista há várias décadas, né, desde as últimas décadas do século XX. E no Brasil ela começa a pegar mesmo depois de 2014, né? Então aí depois veio a pandemia, né, agravou mais ainda, né, a situação. A pandemia, ela, quando afeta o Brasil, tem uma coisa interessante, é que ela vai expor as fraturas, né, do nosso país. Ela serviu para mostrar o quanto o nosso país é desigual. Você viu, né, quando começa a fechar o comércio, né, com exigências sanitárias, você viu que quem é que sofreu mais, né? As pessoas que realmente não tem a condição de ficar em casa, né? Porque não tem poupança, porque não tem um patrimônio ali que possa sustentar ali pelo um determinado período, né? Então as pessoas mais pobres, o trabalhador, a trabalhadora, foi que realmente sofreu com a pandemia mais pela desigualdade. E a educação também, né? A educação... Eu até queria frisar a educação, porque hoje aqui a gente está falando sobre a educação. Temos o áudio do professor. Mas dentro da educação, se já era difícil você controlar o aluno ali na sua frente, se faz o dever, se está estudando ou não, quando a pandemia veio que você teve que estudar, a gente tira por a gente está fazendo um trabalho ali, a gente está numa audiência, numa coisa, a gente está fazendo que está aqui olhando, desliga o celular e está dizendo que está assistindo aula sem estar. Mas temos um áudio do professor César. Coloca aí, Aurélia, é o professor César Oliveira, ele está sempre aqui conosco no nosso rádio, ele é um historiador, um jornalista, um mestre, digamos assim, ele tem um áudio aí pra gente. Sim. Boa tarde, meu querido Giovanni, Soraya, boa tarde aos ouvintes e, em particular, boa tarde ao professor, colega, escritor e visionista sobre educação. Estou aqui desde o início como um bom aluno comportado, sentado à mesa, ouvindo essa sabedoria, esse conhecimento e essa visão do alcance de um educador que pensa diferente, que pensa construindo o pensar e edificando o senso crítico. Excelente essa entrevista. E a educação, ela é mais robótica, mais tecnicista. E nós precisamos ter aí uma mesclagem de uma educação humanitária, uma educação cívica, uma educação que possa resgatar o bom dia, o boa tarde, o boa noite, com licença. Desculpe, eu errei, eu estava errado, estava enganada. Aquela educação do banco escolar que eu aperfeiçoei, da casa que eu nasci e da família que me deu vida, contribuindo ali, conectada com o saber e o conhecimento, uma educação cidadã. Está faltando muito. Nós temos muitos profissionais de nível superior, estamos aí com as escolas técnicas, que eu também sou a favor, porque o Brasil precisa, sim, de avançar tecnologicamente, mas é necessário ter a cidadania como coadjuvante, porque não se faz somente aluno no espaço físico da escola, se faz também na sociedade. Boa tarde a vocês. Excelente mesmo essa entrevista. Olha aí, viu? A gente mais uma vez aqui com o professor César Oliveira aqui fazendo essa homenagem, falando um pouco sobre a educação conosco. Muito obrigada, professor. Aurélia, é sua, as palavras aí. Obrigado pelas palavras, né, do professor César, né? Professor César Oliveira. César Oliveira. Pronto, o professor César Oliveira resumiu tudo aqui, né? Ele falou aí que a educação hoje, né, é a educação robótica, né? Ou seja, a educação que
está preocupada somente em construir, né, um determinado perfil de trabalhador que corresponde às exigências do trabalho no século XXI. E ele menciona mais ainda, né, a educação como edificadora do pensar, né, a educação que deveria, né, ser aquela educação que desenvolve o senso crítico, né? Então, as palavras do professor César Oliveira resumem aquilo que está aqui no livro, né? A crítica que eu faço das bases ideopolíticas de formação dos estudantes para o século XXI. Então, essa educação que despreza, né, o conhecimento científico, né, as teorias que vão construir o pensar, né, o desenvolvimento da criticidade, essa educação, na minha concepção, a gente não pode nem chamar, né, de educação. A educação é uma educação muito mais ampla, né? A educação não é só para ensinar o aluno a aprender a apertar um parafuso lá na empresa, né? A educação é mais do que isso. Como o próprio professor falou, é educação cidadã. Mas essa educação cidadã é essa que vai construir, né, uma nova mentalidade, né, nos estudantes. Uma mentalidade de olhar para a realidade, entender ela criticamente. E mais do que isso, tem uma outra dimensão da educação que se conecta com a política, né? Eu não poderia deixar de falar aqui nessa dimensão. À medida em que que a educação desenvolve a criticidade dos indivíduos, esses indivíduos vão estar cientes, inclusive, dos seus direitos, né? Se você for na escola hoje, a escola não discute mais direitos humanos, né? A escola não discute mais questões políticas, né? Então, como que eu vou desenvolver a criticidade, né, nos estudantes, fazer com que esses estudantes possam ter consciência dos seus direitos e reivindicá-los, né? A gente está numa época que a gente precisa, mais do que nunca, brigar por os nossos direitos. Se a gente for analisar a nível de Brasil, teve duas últimas reformas, que eu sou crítico dessas reformas, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que no caso da reforma trabalhista, alterou mais de 50 pontos, né, que são desfavoráveis ao trabalhador. A reforma previdenciária dificultou a aposentadoria. Então, a gente está num momento que a gente precisa, mais do que nunca, brigar, lutar no campo da política pelos nossos direitos. E a educação tem o conhecimento, né? Essa potência, digamos, de fomentar, né, a organização política dos trabalhadores, né, das comunidades, para poderem reivindicar ali o que está lá no texto constitucional. E né? eu nem digo, e eu vou até, são 14 horas e 2 minutos, já acabou, foi nosso tempo, o programa fica pequeno. Mas eu vou aqui entrar no mérito do conteúdo do nosso programa, A Voz do Povo. Sim. O nosso programa é um programa político, que, claro e evidente, a gente traz cultura, a gente traz todos os tipos de notícias aqui. Mas eu vou ligar uma coisa a outra. Para você ter uma boa reforma, para você conseguir, né, professor César Oliveira, que dentro desta reforma, vamos dizer que vão fazer uma reforma em cima das leis, uma reforma novamente em cima da educação, uma reforma em cima da aposentadoria, vamos dizer que criem novas reformas. Quem é que você acha que faz a votação para as novas reformas? Lá os deputados, senadores, né? Você está vendo, às vezes, aqui eu quero até dar ênfase aqui no nosso programa, porque existem muitas pessoas, Aurélio, que são leigas. Eu odeio política. Eu detesto política. Eu não gosto de política, não gosto de ouvir falar em política. Mas aí ela tá brigando porque o aposento dela não deu certo. Ela tá brigando porque vamos colocar mais 2 anos para ela se aposentar. Estão brigando. Mas na hora de votar, ela odeia política. Aí ela não vota em ninguém que ela poderia ter a consciência de votar em uma pessoa que vai fazer uma diferença. No entanto, ela não votou em ninguém. Nem no bom, que quer entrar para mudar alguma coisa, e nem no ruim, que tem que sair.
não votou, ela está se omitindo, né, a ter uma mudança no que ela acha ruim. E ela, odiando a política, odiando saber de política, de buscar conhecer a política, ela está odiando também o que os seus direitos sejam válidos. Exatamente. E aí é onde entra a educação, a política, elas andam de mãos dadas. Mãos dadas. É o que eu falei, né? Se na educação você não tem discussões políticas, não discute direitos, né? Não tem essa discussão científica, né? Da realidade, né? De como fazer com que as pessoas percebam como funciona a política, né? A economia, né? Como a sociedade funciona, como a gente costuma falar na sociologia. Então, aí vai surgir indivíduos dessa forma. A política não serve para nada, eu não gosto de política, ela não sabe que a sua vida inteira é perpassada pela política. Vamos tudo vamos dizer política, que eles sejam... o salário deles sempre é muito alto, o professor defasado, que é um valor que jamais valeria você deixar a sua casa, sua família, seu lar, né, para você estar ali dentro de uma sala com vários alunos, que muitos deles querem atrapalhar os seus, né, a sua aula. Você sabe como é, que eu não preciso nem dizer aqui. Vocês que tanto estudam, como estudaram, como são professores, como sonham em ser, sabem como é que é uma sala de aula, né? Tem um que atrapalha, tem um que ajuda, mas existem vários tipos de perigos e de risco dentro das escolas também. Também tem essa parte. Mas vamos dizer que o deputado que ganha muito bem, ganha o auxílio moradia, ganha N coisas. Aí ele diz, não, sabe de uma coisa? Esses professores estão trabalhando é pouco. Eu vou colocar aqui aula dia de sábado e dia de domingo. E você é professor, mas você odeia política, aí você vai votar em quem? No Giovanni. Por quê? Porque o Giovanni, ele é do partido daquele político que criou aquela lei. Se você votou no Giovanni, porque você gosta do Giovanni, você não conhece nem o projeto do Giovanni, nem do partido do Giovanni. Mas você gosta do Giovanni, eu vou votar no Giovanni, e o que é que acontece? Quando o Giovanni for do partido do cara, o cara diz, você é do meu partido, você vai ter que votar por essa lei. Aí, para cumprir as aulas que eles querem colocar para poder enfadar o professor, porque o professor é de segunda a sexta aula. Dia de sábado e domingo ele tem um descanso e tem um cuidado com a família. Com um salário péssimo. Então, isso aí dentro da política não é mudado nada, é só piorado. Por quê? Porque você votou, você colocou lá dentro uma pessoa que estava querendo prejudicar ainda mais a sua classe e você nem sequer percebeu essa questão. Aí, antes que alguém, né, que essa questão de, quando a gente fala em ensinar política nas escolas, já vem, né, várias pessoas já vêm criticar, né? E antes que alguém critique, né? Quando eu falo em ensinar política nas escolas, não é a política chegar na escola e dizer, eu defendo fulano de tal, o meu presidente é melhor, o teu é pior, né? Não é essa questão de influenciar indivíduos, né, para que possam votar em A ou B, não é a política que eu falo, não é a política partidária, né? É no sentido da política, que eu falo de entender o funcionamento da política, né? Como é que um Congresso funciona, quais as relações do Congresso, do Estado com a sociedade como um todo, Estado, trabalhadores, relação de Estado com empresários, como se constitui uma república, como as leis, né, são discutidas, são aprovadas, nesse sentido de você entender como funciona a lógica. Por que a minha rua está sem calçamento, no meu bairro não tem saneamento básico, não tem moradia para grande parte da população que vive, né, na periferia, não tem uma moradia digna. Nesse sentido, né, de fazer com que as pessoas entendam como funcionam as coisas e a partir daí poder se organizar e lutar pelos seus direitos, né? É nesse sentido. Porque às vezes a gente fala, ensino de política, aí tem várias pessoas que começam a criticar. Você é doutrinador na escola, você quer influenciar alguém, não sei o que, a votar em fulano de tal, você está defendendo fulano de tal, então, né, é bom explicar isso para que não haja... Com certeza, não. Né, porque quando a gente fala, né, sobre essa questão, a gente sabe que
digamos assim, até usando uma expressão, o cu do mundo começa na política. Porque ele entrelaça tudo, ele entrelaça a justiça, a educação, a ação social, a cultura, o turismo. Então, dentro desse propósito... tudo é resolvido no campo da política. No campo da política, sejam as leis, né, sejam as ações. Então, é dentro disso que... Não tem como resolver fora da política. Que em relação a você buscar o conhecimento e lutar para que haja a diferença na educação, você está lutando por um país, por um futuro melhor. Né? Senão, eu sempre digo, se não para a gente que talvez não dê tempo essa mudança, mas para os nossos futuros, né? Então, ontem a gente saiu daqui, era quase 2h30. Hoje nós já estamos em 2h10 e ainda não terminamos. Vamos lá, as considerações finais. Quando a conversa é boa, o tempo é gostoso, né? Antes das considerações finais, né, o professor, né, ele ficou interessado no livro, então ele quer saber como adquirir o seu livro. Ah, sim, sim. Assim, para as pessoas que moram fora, eu vou até deixar meu contato, pode adquirir comigo, eu mando pelo Correios, autografado. Pode adquirir na Autografia, que é a editora, né? Você coloca lá o título do livro, né? As bases ideopolíticas da educação básica brasileira do século XXI, coloca no Google a editora Autografia, coloca o título, você vou encontra. Postar o livro aqui na Rádio Regional, no Instagram. Mas eu vou deixar minhas redes sociais, que aí... O povo também pode me procurar, né, pelas redes sociais. Deixa eu só bater com a foto. Eu vou botar aqui nas minhas redes sociais e o telefone dele. Pronto, aí tem o meu Instagram aí, quem quiser acessar, está me seguindo lá para acompanhar as novidades. O Instagram é Aurélio Oliveira CS, né? E lá no Instagram, quem quiser acompanhar uma síntese do livro, você lá no Instagram tem o link do meu YouTube, né? Qual é seu telefone? É 85-94-34-9797. Então as pessoas que quiserem acompanhar uma síntese do livro, né? Até para antes mesmo de comprar, eu quero ver a síntese do livro, ver do que se trata, pode entrar no Instagram, né? Instagram lá você vai ter acesso ao YouTube, lá no YouTube vai ter os vídeos que eu fiz sobre o livro, né, a síntese. Inclusive lá no YouTube tem o evento, né, de lançamento ali, que foi realizado na ILCA, né? Quem quiser também dar uma olhada. E quem quiser ouvir em áudio a síntese também pode acessar o podcast no Spotify. Também está lá no meu Instagram, lá o link para quem quiser acessar, né? E também pode adquirir o livro pela Amazon. Então, se você colocar lá na Amazon o título do livro, você vai encontrar também facilmente. Pode adquirir o livro físico, quem preferir pode adquirir o livro digital, né? O livro digital está num preço mais acessível. Você encontra tanto na Amazon o livro digital, como também nas demais plataformas de livro digital, como por exemplo a Google Play, né? E outras plataformas aí que, se você procurar no Google, você vai encontrar também o livro digital, né? E comigo pode pedir pelo WhatsApp, meu WhatsApp, que eu posso enviar para qualquer lugar aí do Brasil, eu envio pelos Correios, autografado, né? O livro físico. Mas se preferir, também pode ficar a critério do leitor pedir na editora ou na Amazon. Muito bem, Então agradecer, né? Fazer aqui os agradecimentos a todos os ouvintes aí que estiveram até agora nos ouvindo. Agradecer a presidente, né, da ILCA. Tia Silon, ela quer que você converse com ela, viu? Ela vai estar aqui esse final de semana, você já vai estar lá olhando a sua esposa, carnaval com a mulher, tá certo? Um abraço, né, a você, minha querida, foi um prazer tê-la conhecido, mesmo que pelo telefone aí com minhas primas, um abraço em cada um, e logo mais estarei por aí também, visitando. Pronto, aí um abraço aí para a Ivna Mororó também, agradecer pelas palavras, né? Obrigada. Mandar aqui um abraço para minha mãe, né? Pronto, o professor César Oliveira, né? César Oliveira. E quem foi o outro?
Um beijo aí pra minha mãe, um beijo pra minha esposa, um beijo aí pro meu avô lá na Palmeirinha. Hoje pediram muito alô, mas não deu tempo Pronto. não deu tempo não, mas eu sei quem são os nossos ouvintes aí. Pronto, e agradecer aqui a Soraya pela oportunidade, É isso, né? esteja sempre aqui quando você puder vir nos visitar e quiser falar qualquer coisa, ou de projetos novos, ou de como é que tá a sua vida na Ilca, pode vir. Ó, Soraya, eu fui convidada para isso, se eu queria, mas você manda o áudio, ou você vem aqui pessoalmente, ou então a gente marca aqui um dia com a tia Silon, outro dia, um dia cultural, falando um pouco sobre essa questão, né, dos escritores. Então, assim, para ver se a gente conscientiza de uma forma ou de outra, né, o ouvinte, que eu tenho certeza que muitos estão do outro lado. Poxa, como o programa hoje está gostoso, porque é um programa político, mas a gente trazer um ipuense que veio, que abraçou o Ipu, que quis mostrar seu crescimento, né, educacional, a sua vontade de mostrar o Ipu, o seu conhecimento. Aurélio, mais uma vez, assim, eu fico muito grata pela sua presença e conte sempre com a gente, para o que der e vier, viu? Eu até coloquei aqui no meu Instagram seu telefone, o seu Instagram eu não consegui lhe marcar, mas eu acho que é porque eu tenho que lhe seguir. E aí, pra gente ficar aqui postando sobre o seu livro, tá bom? Tá ok, muitíssimo obrigado. Um abraço. É isso, até amanhã.